Amados, hoje eu vou falar de um tema assim que nós não costumamos falar aqui na igreja. Na realidade, foi um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, vocês nunca pregam sobre dízimos e ofertas. E isso já tem uns 2 meses, eu venho orando a Deus, falei assim, eu tenho que falar. Aí eu fui olhar assim, as mensagens que eu tenho pregado nos últimos tempos, e eu vi que nenhuma sobre dízimo e oferta. Eu falei, e aí me veio o coração, né, que ai daquele que tirar um pingo ou um tio da palavra. E eu falei, Senhor, a gente tem que corrigir isso, a gente tem que... Porque às vezes é um tema que hoje em dia traz tanto escândalo, tanta decepção, é tanto roubo, né? Às vezes eu fico vendo assim, às vezes na televisão, eu vejo às vezes algumas coisas que acontecem, que alguns pastores falam que eu fico chocado. Né? Eu vejo pessoas falando, faça um pacto com Deus. Irmão, você não pode fazer pacto com Deus. É teologicamente errado você faz pacto um humano com um humano. Um homem com uma mulher fazem um pacto, né? Um pacto, uma aliança inquebrável quando se casam. Isso é um pacto. Você não faz pacto, você não pode forçar, falar, Deus, fazer um pacto contigo e forçar Deus a entrar nesse pacto. Não, o pacto vem de Deus para o homem. O que o homem faz é voto. Por exemplo, Jacó, quando ele decidiu que seria fiel a Deus, ele falou, faço um voto contigo. Ana, quando ela orou pedindo a Deus um filho, ela falou, faço um voto contigo. Se tu me der essa criança, eu te entrego essa criança para te servir. Então é voto, é diferente. E mesmo assim, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, a Bíblia alerta muito que não devemos falar precipitadamente ou fazer voto de tolo. Não devemos fazer voto em vão, porque o voto que você faz com Deus, você tem que cumprir. Provérbios, acho que é 20, 25, fala assim que se você faz um voto com Deus que vai ser santo, e depois você vai meditar no que você falou, e tipo assim, será que eu vou conseguir? Você é tolo. Então, voto é coisa séria com Deus. E eu vejo na televisão, dá o seu carro agora, faça um voto com Deus, que Deus vai te dar uma BMW, uma Mercedes. Irmão, sai fora daí. Muda de canal. Esses tipos de pactos com Deus não existem. Amém? Não existe. Não é bíblico, não é teologicamente correto. Você pode fazer o seu voto, algo que vem ao seu coração, é voluntário, algo que Deus coloca, o Espírito Santo coloca no teu coração e você fala, vou fazer isso. Por exemplo, eu já vi uma pessoa uma vez, chegou aqui há pouco tempo, tinha dos Estados Unidos, estava no carro, eu e a família, e a pessoa falou assim, eu fiz um voto com Deus, de que quando eu chegasse na América, eu daria dízimo de cada centavo que eu ganhasse. Isso é um voto que ela fez com Deus. Então, ela tem cumprido esse voto e Deus tem prosperado essa pessoa. Então, é um voto. Agora, eu chegar para você, vamos fazer um pacto com Deus? Não, eu não posso fazer isso. Eu não tenho essa autoridade espiritual para te chamar para fazer isso. Amém? Só uma coisa. Então, é um tema muito difícil de se falar, mas eu quero esmiuçá-lo bem hoje. Quero chegar à raiz da questão. Primeiro vou começar lendo o texto de Malaquias, que é o mais famoso, é o mais pregado em todos os lugares. Malaquias 3, 8 a 10. Diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Eu vi quando pensei, essa pessoa que chegou, eu não vou nem falar o nome dela para vocês não baterem, né, Guilherme? Não vou nem falar para vocês não baterem nele, mas essa pessoa chegou para mim, eu fui estudar um pouco, né? Eu fui ver, eu caí na asneira
que eu sempre gosto, eu aprendi isso com um pastor muito famoso, Billy Graham, que ele dizia que ele preparava a mensagem com o jornal na mão e com a Bíblia na outra. Então eu falei, vou ver o que está passando aí sobre dízimos, né? E eu coloquei no YouTube dízimo. Por acaso eu botei em espanhol. Rapaz, mas saiu tanta coisa. E eu tive que assistir tanto vídeo, que tinha vídeo que dava vontade de você pular na tela, mergulhar lá, sair do outro lado lá e falar com o cara. Mas eu tive que assistir horas e horas e horas de vídeo. É um tema tão delicado que eu fui informado que, logo assim que começou o culto e o tema foi colocado lá, né, que o tema hoje seria se devo dar o dízimo, já tinha um dislike. Eu não conto like nem dislike, mas tem alguém que já discordo. Antes mesmo do culto começar, sei lá se foi antes ou logo que começou, já estava discordando. Porque é um tema assim bem sensível. O nervo da pele está bem ferido com isso, e se toca, dói. Muita gente magoada, muita gente ferida, muita gente sendo abusada. E isso tem trazido muitas mágoas. Mas eu busquei no YouTube a palavra dízimo e encontrei centenas de pessoas, de doutores, entre aspas, né, querendo explicar sobre o dízimo. Uns diziam que o dízimo era obrigação da lei, que era somente um pacto com Israel para abençoar os levitas e que não se aplica ao dia de hoje. Eu cheguei a ver uma pessoa dizendo que os pastores ficam alugando lugares caros, colocando ar-condicionado nos prédios e depois ficam pedindo dízimo para pagar. Eu acho que ele deve achar que a igreja tem que estar embaixo da árvore. Porque não tem nada contra a igreja sem embaixo da árvore. Se estivermos embaixo da árvore, amém. Aí algumas pessoas falam assim, mas a igreja primitiva se reunia nas casas. Irmão, a igreja primitiva se reunia até em catacumbas, porque eles eram perseguidos, queimados vivos. Eles enfrentavam uma luta que não pertence. A nossa luta hoje é mais aonde? Na mente. O diabo está trabalhando na nossa mente. Então, se você quer trabalhar a luta da mente e da carne também, pode servir, mas não precisa querer que todos passem por isso. Como nós conversávamos ontem, eu e o Alexandre, a igreja primitiva, o povo andava quilômetros de cidade a cidade para ir ao culto. E não vai muito longe. Eu tenho uma irmã conhecida, ela é da minha idade, ela é de El Salvador, e ela fala que quando ela era pequena, a mãe dela tinha que fazer café, alguns irmãos faziam café no caminho para irmãos que vinham andando por 3, 4 horas, com a família de mão dada, para irem à igreja. Quero ver alguém aqui fazer isso. O carro quebrou, tu está 10 minutos, não dá para eu ir. No verão, se o ar-condicionado não funciona, pastor, misericórdia. Tem misericórdia. Não é verdade? Nós não estamos acostumados. Se a igreja não tivesse condições, se entre nós não tivéssemos maneira, eu até entendo. Mas o que não é o prédio. Nós já explicamos aqui a diferença de igreja e templo. Eu sou templo. A congregação é a igreja. Amém? Então, não é o prédio. Isso aqui não é o local santo, santíssimo, não. Mas é o local onde nós nos encontramos para invocar o nome de Deus. É o local onde nós nos reunimos em nome de Jesus. Pode ser na sua casa, pode ser aqui, onde for, mas se for na sua casa, cuide, ajeite, limpe, arrume, porque ali vai ser invocado o nome de Deus. E se nós nos reunimos aqui, vamos cuidar, vamos ajeitar, vamos dar o melhor que nós podemos. Porque esse irmão que falou, os pastores, manda o pastor ir trabalhar e ele que pague o aluguel e a luz. Eu fiquei assim pensando, falei, ele quer que esteja embaixo da árvore, mas olhando assim na tela, a casa dele, bonitinha, arrumadinha, arregladinha, né? Tudo direitinho lá. Tudo muito bem cuidadinho. Lá ele não se incomoda, né? Mas o povo que vem para servir a Deus, para conhecer a Deus, os visitantes que nem conhecem a Deus, que sentem no banco de madeira, no chão, na terra, não tem problema. Então eu queria ver se essa pessoa que pensa assim,
Queria que o carro dele quebrasse um dia. Não quero desejar mal a ninguém, mas queria. Até porque nós já temos uma oficina aqui mecânica para encomendá-lo. Então, não é verdade, Fernandes? Nós podemos encomendar o local. Mas o que acontece, eu queria ver se esse irmão iria ligar. Aqui eu não conheço nenhum que seja assim. Mas eu queria ver se ele ia pegar a Bíblia embaixo do sol, da chuva e caminhar 1 hora que seja, 1 horinha, para vir ao culto. Não viria. Não viria. Porque essa não é a nossa luta, irmãos. Para que nós vamos comprar uma luta que não nos pertence? Para que vamos agarrar um cachorro louco pela orelha? Se agarra um cachorro louco pela orelha, ele vai, te morder. Não é a nossa. Nós já temos as nossas batalhas, e não são poucas. O diabo tenta todo o tempo nos derrubar, nos destruir. Por que nós vamos buscar a luta que não nos pertence? Aí, assistindo esses vídeos, outro disse que Jesus não cumpriu a lei. Eu falei, caramba, misericórdia, eu vou ter que ouvir isso agora. E rebelou-se contra a lei, e uma prova é que ele tocou na menina morta, na filha de Jairo, né? O principal da sinagoga, está lá em Marcos 5:41. Eu falei, quase que... E esse se dizia pastor. Eu falei assim, rapaz... A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? O cara chegou a dizer que então Jesus, em outras palavras, Jesus pecou. Misericórdia, irmãos. Outra heresia. E pessoas se dizendo, intitulando como expert. Se você pedir para abrir no livro de Abacuque, ele não sabe se está na Bíblia sequer. E segundo ele, o fato de Jesus ter tocado na menina morta e pecado era uma prova contundente de que devemos rejeitar qualquer tipo de lei. Então vai matar. Porque nos 10 mandamentos está o quê? Não matarás. Vai adulterar. Nos 10 mandamentos também está isso, não está? Vai roubar. Vai desonrar pai e mãe. Porque Paulo fala no Novo Testamento, honrai pai e mãe, porque é o primeiro mandamento. Ele ainda usa, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo, o que tantos usam para dizer que não há lei. Mas hoje, com a graça de Deus, e com a paciência e unção do Espírito Santo, eu gostaria de falar sobre esse tema e pedir que o Senhor me capacite para poder deixar claro sobre isso. Eu entendo que muitos estão feridos, porque, como eu falei, eu vi pastores pedindo carros, casas, mas gente inocente dando. Se você der o seu carro, você vai... E se não chegar o Mercedes? A Bíblia fala que o profeta é mentiroso, a gente faz o quê? Então, podemos apedrejar esse pastor? E se não chegar o Mercedes? Se não chegar aquilo que você falou que se eu desse, não vai se cumprir? A Bíblia fala que quem rouba tem que dar quantas vezes mais? 4 vezes mais. Tem que me devolver 4 carros. Aí não querem, né? Então tem muita coisa que dá legalidade a que se crie toda essa confusão sobre dízimos e ofertas na igreja. Mas a primeira questão é que eu vi muita gente falando, e que eu acho que a gente deve entender, é aonde começa a graça e aonde termina a lei. Aonde começa a graça, se você não sabe onde começa a graça e aonde termina a lei, você vai ser facilmente confundido sobre muitos temas. Muitos creem que a graça começa no livro de Mateus, onde temos a divisão didática da Bíblia. Outros, porém, acreditam que ela somente começa, eu vi pessoas falando, que a graça somente começa no final do livro de Mateus, quando Jesus morre. E a principal razão para ter essa
a importância de determinarmos a graça, de sabermos onde começa a graça, é que no meio, por exemplo, dos evangelhos, existem 2 versículos que parecem ser favoráveis ao dízimo. O primeiro está em Mateus 23, 23, onde Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus termina com uma frase falando assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então parece que Jesus está falando assim, ó, vocês têm que dar o dízimo, mas não deixem de praticar a justiça. Não justifica porque você é dizimista, você não praticar a justiça. Existe outro versículo que fala assim, Lucas 18, 11 e 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O cara ainda apontou para o cara que estava perto dele, né? Jejuo, aí ele fala, jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo que possuo. De tudo que possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O que ele está falando é que o publicano desceu justificado, que disse, ai de mim, pecador, e não o outro que dizia, eu sou dizimista, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço nada disso. Aí Jesus completa e fala assim, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, Jesus não recriminou o discurso, as atitudes dele, mas recriminou, não recriminou as coisas que ele fazia, mas recriminou o discurso dele, a atitude altiva dele. Se julgando melhor do que o próximo, se julgando bam, bam, bam. Então, Jesus, ele não falou, ó, além de tudo, o cara está fazendo o que não precisa. Então, todas as vezes que você conversa com algum defensor da tese de que o dízimo não é bíblico, ele vai mencionar esses versículos, e você menciona esses versículos, ele logo se defende dizendo que isso ainda está debaixo da lei. E ele usa o seguinte versículo para garantir isso, ele usa Hebreus 9, 16 a 17, que diz assim, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, ele vai logo usar isso, está vendo? Aqui está a prova de que o Novo Testamento e a graça começaram com a morte de Jesus, porque só passa a ter valor o testamento quando o testador morre. E aí, se você não tiver um pouquinho de paciência para ler a Bíblia e pensar, você vai falar, tá certo, verdade, irmão, fui enganado, misericórdia, só Jesus. Você vai falar. Porque ele afirmou que a graça só começa com a morte de Cristo. Cristo morreu no final, Mateus 27 ou 28, e aí, o que acontece? Jesus falou isso em Mateus 23, 23, e ainda estava embaixo da lei. E aí você vai, claro, faz sentido, não é que é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, meu pastor nunca me falou que ele sem vergonha. Porque verdadeiramente, da lógica, o testamento passa a ter valor com a morte do testador. Eu sei que alguns irmãos aqui já fizeram o seu testamento, se não fizeram, devem fazer, inclusive eu. Porque quando você morre, é uma confusão se você não tiver. Mas o testamento que você faz só passa a ter valor quando você morre. Se você declara que o pastor Márcio vai herdar tudo, só vou herdar quando você morrer, irmão. Não se preocupe. Você não vai precisar mais. Amém? Mas o problema, faz muito sentido, mas só tem um problema. Só tem um problema nessa teoria dele. Sabe qual é? Esqueceram de avisar isso a Jesus.
Porque Jesus, em Lucas 16, ainda bem vivinho, ainda pregando a palavra, ele fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Então Jesus fala uma frase ali pequenininha, mas importantíssima, que a lei e os profetas foram até João. Que João? Batista. Acabou com ele. João Batista morreu logo no começo do ministério de Jesus. Eu acho que Jesus botou esse versículo aqui porque ele sabia que um dia alguém ia usar aquele lá para poder confundir a gente. Agora, quando você para pensar no ministério de Jesus, e se você não se baseia bem, você pode até pensar que realmente os discípulos, muitas vezes, e como aquele pastor falou, Jesus pecou, pode até pensar nisso. Porque existe um versículo, por exemplo, sobre o sábado. Os discípulos catavam milhos, nós vamos ler isso, mas existe um versículo sobre o sábado muito interessante. Moisés recebeu a lei do sábado, a lei, os 10 mandamentos, ensinou ao povo. No sábado seguinte, um pobre coitado, desavisado, talvez, não creio que desavisado, mas desatento. Quem aqui já acordou pensando que é domingo e é segunda-feira? Né? Talvez o cara tenha pensado assim, hoje é sexta-feira, ele foi lá e catou umas lenhas. Foi catar lenha, um homem. O povo de Israel viu ele catando lenha e, sabendo que era sábado e que Deus tinha proibido, o prenderam, meteram, você pode ler depois em Números 15, 32 a 36. Eu falo porque depois você pode buscar o vídeo e buscar o versículo. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. O cara foi catar lenha para fazer uma fogueira, para esquentar um pãozinho, tomar um café. Mas porque era no sábado, morreu. E aí você compara isso com o livro de Lucas 6, 1 e 2. Lucas 6, 1 e 2, que fala assim: e aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espiga e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Olha, se você for comparar o que aquele homem catando lenha fez com o que o apóstolo Pedro, Paulo, Tiago e João fizeram, você vai ver que é a mesma coisa. Não é verdade? Olha, tá colhendo, um estava colhendo lenha para fazer o café, o outro está colhendo espiga. É a mesma coisa. No teor da lei mosaica, os discípulos quebraram o sábado. Quebraram. Mas a questão que os livrava do pecado foi o que Jesus disse depois, em Lucas 6,5. E disse-lhes, Jesus defendendo os discípulos, disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Ele é maior do que eu. Por isso que uma das razões, porque eu já dei aqui um estudo, falei várias razões porque nós não guardamos o sábado, e uma delas é essa. Mas eu não vou entrar nesse tema hoje, porque já é outra luta que um dia a gente briga, um leão de cada vez. Ou seja, eles já estavam debaixo da graça de Jesus. Jesus é maior do que o sábado. E os discípulos estavam já debaixo da graça de Jesus, que é maior que o sábado. Funciona mais ou menos assim. Eu vi essa semana uma coisa incrível, que eu fiquei, poxa vida, que legal. Vocês já ouviram falar daquele cara feião de Hollywood? Qual é o nome dele? O George Clooney. Já viram? Esquisito, né? Então, o cara, olha que cara legal. Ele é um cara legal, até gostei dele, até querendo mandar um convite de amizade para ele. Deixa eu te falar por que eu quero ser amigo dele. Em 2013, ele convidou 14 amigos dele e fez uma reunião com 14 amigos dele e falou o seguinte: olha, todos vocês estão no meu testamento. Vocês são amigos sinceros desde o tempo que eu não tinha nada.
precisei dormir na casa de vocês, tive o apoio de vocês, então vocês estão no meu testamento. Mas tem uma coisa que eu queria fazer por vocês ainda agora. E mandou que entrasse os funcionários com 14 maletas, cada uma com $1 milhão, e entregou a cada um deles. Estou querendo um amigo desse. Estou querendo um amigo. Ele deu 14 maletas com $1 milhão em cash a 14 amigos. Ele disse que todos estavam embaixo do testamento, mas ele queria ver a cara dos caras ao receber o dinheiro que ele adiantava. Depois de morto, ele não ia poder ver, né? Então, ele quis ver isso. Assim também Jesus adiantou o direito da graça a todos que creram no seu nome, mesmo antes da sua morte, pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus adiantou, ou seja, aquele que está com o noivo está livre. Jesus fez a mesma, clone imitou Jesus. É uma boa ideia aí para os irmãos que estão abastecidos aí. Então, se Jesus já vivia a graça, todos os ensinamentos deles são válidos para as nossas vidas. Tudo que Jesus ensinou é válido para a nossa vida. Ou ele já vivia a graça, ou os apóstolos pecaram. Ou ele já vivia a graça, ou está tudo errado. Aí eu vi uma pessoa que falou assim, ele falou essas coisas para judeus, não para a igreja. Mas eu não posso crer que Deus, sendo Deus, iria colocar um fardo pesado sobre eles, sobre os fariseus, quem quer que seja, porque muitos fariseus se converteram, e um fardo leve sobre os seus discípulos. Não, ele não faz acepção de pessoas. Um exemplo é que ele mesmo ensinou aos fariseus que era permitido fazer o bem no sábado. Era permitido curar, socorrer alguém no sábado. Então, podemos dizer que a graça começou no ministério de Jesus. Quando houve aquele passe de ministério de João Batista para Cristo, porque ali Jesus começou a anunciar o quê? É chegado o reino de Deus. Ali começou a graça. E todos que creram já começaram a se beneficiar da herança futura que iria ser aplicada à humanidade. Outro ponto muito importante é que nós precisamos entender embaixo de que sacerdócio está a graça. Então, o primeiro ponto é saber quando começou a graça, e o segundo é embaixo de que sacerdócio. Um dos argumentos que eu escutei muitas pessoas falarem é que não devemos ser dizimista, é pelo fato de que o dízimo no Antigo Testamento era principalmente dedicado aos levitas. E você pode ler isso em Números, capítulo 18, verso 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então, você pensa e fala, realmente, hoje, então, para que eu vou dar o dízimo? Né? Mas, na verdade, se você for estudar bem o Antigo Testamento, eu não vou ter tempo aqui, vou falar que se você quiser depois aprender, você pode pegar os versículos, eu vou só citar os versículos. Existiam 4 tipos de dízimo. Pode abaixar um pouquinho o ar-condicionado, não sei se é os holofotes aqui, né? Tanta luz, mas está quente aqui dentro. Na verdade, existiam 4 tipos de dízimos no Antigo Testamento. Existia o dízimo dos levitas, que nós lemos lá em Números 18, 20 e 21, Deuteronômios 12, 17, Deuteronômios 14, 27 e Números 3, 5 a 8. Esse era o dízimo dos levitas. Mas os levitas eram divididos em 3 grupos. Existia o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas auxiliares, que serviam no templo e na congregação. Eram em 3 grupos. Então, do dízimo, eles ainda tiravam o dízimo dos dízimos, que era o dízimo que os levitas davam, e esse dízimo dos dízimos era dado ao sumo sacerdote. E aí você pode encontrar em Números 18, 24 a 28. Existia um terceiro tipo de dízimo, que é o que se come em Jerusalém.
povo tinha que levar a comida para Jerusalém e eles pegavam os levitas, convidavam as suas casas, as suas tendas, e traziam o levita, a sua família, para comer com eles, dos frutos da terra. E por último, né, eles preparavam você pode ler esse Deuteronômio 14, 22 e Deuteronômio 12, 17 a 20. E por último, existia o dízimo para os pobres, enfermos, órfãos e viúvas. Então, eram 4 tipos de dízimo. Esse estava a ser contra em Deuteronômios 15, 7 a 11 e 24, 19 a 22. Também podemos comparar, porque esses dízimos ainda, esse cuidado ainda se aplica hoje, com Provérbios 19, 17, Gálatas 2, 10, Tiago 2, 14 e 1 Timóteo 5, 3 e 4. O dízimo, na realidade, eram 4 tipos, e eles eram principalmente usados para 3 coisas. Primeiro, para os levitas. Primeiro era para os levitas. Segundo, para o sustento do templo, das coisas do templo. Porque os levitas usavam, davam os levitas do dinheiro deles, cuidavam do templo. E terceiro, para sustentar os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Então, o dízimo era muito mais do que somente ao levita. Mas hoje, isso será que se aplica à igreja? Será que isso se aplica? Para a igreja, quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Porque o sacerdócio mudou. Eu não vou ter tempo de ler, mas você pode ler Hebreus 7, do 12 ao 24, né? Que fala que Jesus Cristo, ele agora é o novo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O quê? Arão foi eleito sacerdote, foi consagrado, mas aí morria. Aí teve que ver o filho de Arão. Aí morreu. Aí teve que viver o neto. Aí morreu. Mas agora é o sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, houve uma mudança de sacerdócio, porque Jesus não era levita. Jesus é descendente de Davi, e Davi era da tribo de Judá. Então, como pode, se a lei falava que o levita, só os descendentes do levitas podiam ser sacerdotes, e agora Jesus, que é descendente da tribo de Judá, se tornou sacerdote? Como é que pode isso? E aí a gente vai entender o que aconteceu. Eu já expliquei aqui, mas vou rapidamente refrescar a memória, que João Batista, ele era descendente de um sacerdote, né? O pai dele, Zacarias, era um dos sacerdotes que ele até entrou no templo, no Santo dos Santos, quando ele viu o anjo. E aí o que aconteceu? Ele pega e ele até indica. O sacerdote, uma das funções dos sacerdotes era indicar o cordeiro ideal para o sacrifício. João Batista, quando Jesus passa, ele fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava fazendo? Exercendo a função de sacerdote e mostrando um cordeiro qualificado, preparado, ideal para tirar o pecado do mundo, que era Jesus. E aí, quando Jesus chega até João Batista e fala assim, João Batista fala: Senhor, eu que preciso ser batizado por você. Imagina se eu estou fazendo um batismo e Jesus chega lá e fala: eu quero ser batizado. E João Batista falou: cara, eu não sou digno de amarrar tuas sandálias e tu quer que eu te batize? E Jesus falou: é necessário para que se cumpra a lei. O que isso significa? Que no momento, era costume em Israel, é tradição de Israel, que quando um pai ia apresentar o filho sucessor ao sacerdócio, ele o banhava, ele ungia com a cabeça e apresentava aos levitas dizendo: esse é o meu filho que vai seguir o sacerdócio. O que aconteceu ali no batismo de Jesus? Quando João Batista, que era herdeiro do sumo sacerdócio, banhou Jesus, batizou Jesus. Quando Jesus levantou o Espírito Santo, a unção veio sobre Jesus. E o pai falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que aconteceu ali? Quebrou o sacerdócio levítico e passou para o sacerdócio
judaico. Ali começou o ministério de Cristo Jesus. Dali só que ele foi enfrentar o diabo, dali só que ele começou a curar, fazer milagre, operar. Aí ele arrebentou com o inferno. Foi ali. Porque ali começou no batismo de Cristo. Então, agora que estamos sobre um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, será que devemos ser dizimistas? Aí você tem que parar e perguntar quem é Melquisedeque. Isso aqui é um estudo bíblico, é cansativo, mas tenta manter, porque isso aqui é um tema que você vai ouvir pelo resto da sua vida. É muita coisa, é muita informação. Quem é Melquisedeque? E aí você vai ver que Melquisedeque, a Bíblia fala dele uma vez, lá em Gênesis capítulo 14. Quando quando Abraão, ele vem da guerra com os 5 reis e traz todo o seu despojo. E a Bíblia fala que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. Gênesis 14, 18 e 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Então, na única vez que Melquisedeque aparece, Abraão deu o quê? O dízimo de tudo que tinha. De tudo que tinha ganhado. A única vez, Abraão foi e deu o dízimo de tudo que tinha. E repare aqui uma coisa, Melquisedeque trouxe o que para Abraão? Pão e vinho, que representam o quê? O corpo e o sangue de Jesus, que é a ceia que você participa aqui todo mês. Todo mês. E outra coisa interessante nesse texto é que Melquisedeque não falou: Abraão, tu tem que me dar o dízimo. Não, Abraão que voluntariamente ofereceu o dízimo a Melquisedeque. E aí, por isso que a gente fala que o dízimo deve ser dado aonde você come o pão e toma do cálice da Santa Ceia. Então, é ali, onde você come. Então, Abraão, ele não foi forçado. Ele foi dado voluntariamente. Então, segundo os argumentos de que o dízimo era do Antigo Testamento, está errado. E o outro, que era dado somente aos levitas, também está errado. Também está errado, isso não é verdade. Podemos dizer que esses argumentos são falsos. Outro argumento muito escutado é que dízimo nunca foi dinheiro, era somente grão e pecuária. Uau! Esse, para mim, é o mais fraco de todos, né? E bem, até o bom senso explica ele. Deus, quando falou isso dos dízimos, em Israel era uma sociedade mais que tudo agrícola, não é verdade? E quase que exclusivamente dependia da agricultura e da pecuária. Dali saíam todas as riquezas. Então, Deus não precisava listar todos os tipos de indústrias que existem. Ele não precisava botar na Bíblia lá de outro livro, só com um tipo de indústria de pessoas que tinham que dar o dízimo. Ele disse as principais. Agora, você quer me dizer que o agricultor em Israel tinha que dar o dízimo, mas o cara que era pescador não tinha? O cara que, você quer falar para mim que o cara que fabricava o pão, que vendia o pão, ele não precisava ter responsabilidade com os sacerdotes, com as tribos? Isso era uma responsabilidade para todos os habitantes de Israel, cuidar dos levitas. Todos eles. Será que o cara que, porque ele tinha uma padaria, vendia pão, ele não tinha que dar o dízimo porque ele era isento, porque ele não era agricultor? Não! Ele desfrutava do templo e ele precisava ser fiel também para com isso. Era um esforço compartilhado. Mas existem alguns ainda que falam que era da lei. Mas como nós vimos, Abraão foi antes da lei, 430 anos pelo menos, antes de Moisés, antes da lei. Abraão deu o dízimo.
Em Gênesis 28, 19 a 22, Jacó faz o voto de ser dizimista antes da lei. E aí você pergunta, como é que o negócio do dízimo subiu na cabeça de Abraão ou na cabeça de Jacó? Aí você tem que ir para a história judaica. Existem milhares, dezenas, centenas de livros judaicos que eles contam que na história judaica, desde bem antes da lei, que eles já eram ensinados a serem dizimistas. E a tradição vem que, desde o tempo antes do dilúvio, que os anjos ensinaram ao povo no começo o que era certo e o que era errado. Tanto é que Caim, quando matou Abel, não existia lei que assassinato era crime. Não existia nenhuma lei. Ninguém tinha falado para ele que você não podia matar o teu irmão. Mas ele já sabia que existia uma lei e ele tentou até se esconder e fugir de Deus. Encobrir o crime dele. Entende? Então, já existia isso. E aí Abraão dava o dízimo, Jacó deu o dízimo, e até José, ele aprendeu o poder do dízimo, que quando ele orientou o faraó, ele falou, vai guardar o dízimo de tudo que der nos 7 anos de fartura. Já sabia que existia uma bênção na lei do dízimo. Mas e agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, quer que eu te diga quem é que a igreja tem que manter? 1 Coríntios 9, 13 a 14, fala aqui, devem manter os seus ministros. Gálatas 2:10 e Tiago 2:14 a 17, devemos cuidar dos pobres e dos necessitados. 1 Timóteo 5, 3, 4, devemos cuidar das viúvas. Marcos 16, 15 e Romanos 10, 13 a 15, devemos fazer missão, ou seja, cuidar dos estrangeiros. As mesmas funções do dízimo no passado, as mesmas responsabilidades que todo judeu tinha, nós temos hoje. Nós temos hoje. A responsabilidade é a mesma, mas existe uma grande diferença. Vocês lembram que no começo eu li que maldito é aquele que não traz o dízimo? Vocês lembram? Roubará o homem a Deus? Vós me tens roubado nos dízimos, e perguntais por quê? Nos dízimos e nas ofertas. Lembra que foi esse o texto que eu li? Quem lembra? Né? Agora, no Novo Testamento, é diferente. Nós somos ensinados a dar o dízimo. Mas aí, se você pega um envelope na frente aí, você vai ver que atrás dele tem um versículo, que, se eu não me engano, é 2 Coríntios 9, 7. Não tem aí um envelope de oferta? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se dizimar te entristece, não dê. Se dizimar te entristece, não dê. Mas não fique irado com quem dá, porque a igreja tem que seguir pagando aluguel, pagando luz, mantendo os compromissos, mantendo missões. Mas se você está ferido, se te entristece, não dê. Uma coisa que a gente faz aqui é, eu não sei se é dizimista, não é dizimista, não é dizimista. Eu não sei quem é dizimista e quem não é dizimista. Eu não sei nem quanto entra aqui no final de semana. Eu não sei nem quanto é o saldo da conta da igreja. Tem pessoas que cuidam disso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso ser imparcial. Um dos grandes problemas de Levítico 2:8, que fala que o Deus desprezou os sacerdotes, é porque eles eram imparciais. O irmão, esse irmão contribui bem. Irmão, senta aqui na frente. Ó. Vem cá, irmãozinho, você é um bom ofertante. O irmão não contribui muito, senta lá atrás, olha lá perto, daquela irmã lá. Irmã, perdão, você pode sentar aqui na frente também, não tem problema não. Só estou dando uma brincadeira. Mas, entendeu? Não era assim. Não quero nem saber. Isso é uma coisa entre você e Deus. É da sua experiência. Agora, que é bíblico, é bíblico. Que é bíblico, é bíblico. Você não pode negar o que é fato. Você não quer dar, você não dê, você não é obrigado. Mas não precisa pregar mentira.
Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas, existem pessoas que precisam ser enviadas. E como irão se não há quem envie? O dízimo tem que ser voluntário. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, é como na igreja primitiva que tem que ser. Na igreja primitiva eu não pedi o dízimo. Eu falei, é verdade. Em Atos 4 falava que eles davam 100%, né? Vendiam até as propriedades e davam. Voluntariamente. A consciência cristã deles era tão evoluída, tão sincera, que eles vendiam carro não, né? Vendiam casas, terrenos e tudo, e ofertavam aos pés dos apóstolos. Um exemplo disso é Ananias e Safira, Atos capítulo 5, que Ananias chegou, vendeu um terreno, falou, quero ofertar todo do meu terreno, mas ele tinha combinado com a mulher, falou assim, é o seguinte, vamos falar aqui, vamos dar tudo, mas a gente dá 50%. Que a gente fica bonitinho na foto lá da congregação, né? Todo mundo vai olhar para a gente e falar assim, o cara deu 100%, né? Vai tirar uma onda com todo mundo, e a gente guarda um dinheirinho, né? Ele e a mulher. Aí ele chegou lá e falou assim, tá aqui Pedro. E Pedro falou uma coisa para ele, falou assim, Atos 5:4, guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, se você tivesse guardado os 100%, não seria seu? E vendida não estava em teu poder, não era teu, a propriedade não era sua. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E sabe o que aconteceu? Foi fulminado. Depois veio a mulher, Pedro confirmou com ela, ela disse, não, foi só pela metade do preço que nós vendemos. Morreu também. Isso foi um exemplo. Pedro fala claramente, não precisava mentir, não precisava enganar. Podia ficar com tudo. Porque aqui nessa igreja, pastor André, me corrija se eu estiver errado, nós já tivemos pessoas de fora, que não são membros da igreja, que Deus tocou no coração e mandou ofertas quando a gente precisava. Verdade? E não só uma vez. Porque quando falta, se a obra é do Senhor, se a obra é de Deus, está fazendo com justiça e tem zelo pelo dinheiro que entra e cuida das ofertas, Deus manda dos céus, se necessário for. E Deus, todas as vezes que teve necessidade, Deus levantava alguém que pegava e falava. Já tivemos pessoas que chegou e falou, esse mês nós vamos pagar o aluguel. Porque é Deus, é de Deus. Pastor André perde o sono pelas finanças? Pastor João perde o sono pelas finanças da igreja? Pastor Alexandre? Não sei onde ele está. Eu não perco. A obra é de Deus. Deus é quem cuida da sua obra. E aqui ninguém é obrigado a dar nada. Todos somos chamados a contribuir, mas ninguém é obrigado a contribuir. Muitas vezes, nós a falamos para que ninguém, porque às vezes é inevitável, tem pessoas que são muito curiosas, e falam, o irmão nunca dá uma oferta. A gente até incentiva, pega o envelope, ainda que seja vazio, irmão, ninguém precisa saber se tem ou se não tem. Vem aqui na frente com um ato de fé, ore a Deus. E ninguém quer saber se você dá ou não dá. É entre você e o teu Deus. É a medida da sua comunhão com seu Deus. Que é bíblico dízimo, mas é a medida da sua, aquilo que Deus propôs no seu coração. Se é pesado, se você acha, uau, demais, não tem problema. Não dê. Eu sempre lembro de uma coisa, talvez você deva lembrar também, não sei. Malaquias 1:8 fala o seguinte, porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal, ora, apresentai-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? O que Deus está falando aqui? Você me quer trazer uma oferta doentia, coxa, um animal para sacrifício que seja cego, doente, coxo, mas para o teu príncipe tu entrega o melhor? Em outras palavras, o governo da América, do mundo, não quer nem saber se eu quero dar um imposto, irmãos. Eu nunca vi Trump, Obama, Clinton, Bush me perguntarem se eu quero pagar imposto e quanto que eu quero pagar de imposto. Eles determinam lá em cima e quando eu recebo já está aqui embaixo, já selado. É mentira?
Hã? Antes de chegar na sua mão. Eles não querem nem saber. Eles já, antes de você pegar, corta. E já tira a fatia deles. E aí você pensa, bom, já dei a fatia dele. Aí tu vai botar gasolina. Mais uma fatiazinha. Vai fazer uma compra no mercado. Mais uma fatiazinha. E vai. E aí Deus chega a 10 para misericórdia, isso é do inferno, 10%. Está amarrado. Você acaba, no Brasil fizeram um estudo que você, se eu não me engano, são 6 ou 7 meses por ano que você trabalha para pagar de imposto. Eu acho o exagero, eu acho que o governo devia cobrar 10% só de imposto, tabela fixa para todo mundo. E pronto. E eles que tinham que diminuir o custo deles. Mas José administrou o Egito com 10%, pô. Não é verdade? A Bíblia fala que prosperou abundantemente. Mas, então, eu procuro assim, bom, se o governo, eu dou o melhor, e Deus só está me pedindo 10%, eu prefiro ficar no negativo com Deus, no vermelho com Deus, do que no vermelho sem a bênção de Deus vai estar comigo de qualquer forma, mas sem a promessa de sustento de Deus. Bênção de Deus vai estar de qualquer forma, ok? Porque isso é voluntário. Então, se eu dou aos príncipes da terra o imposto que são cobrados, por que não daria ao dos reis, do rei dos reis, que ele pede? Amém? Então, eu vou parar por aqui, porque eu já sei que só quero fazer um pequeno resumozinho. O dízimo é Novo Testamento. Mateus 23 é Novo Testamento. Tenho certeza que muita gente aqui já ouviu falar isso, que não é. É. Você vai ver as mesmas aplicações do dízimo no Antigo Testamento, você tem ordens no Novo Testamento. O sacerdócio mudou, é verdade, mas as mesmas aplicações, é a única vez que o sacerdote, segundo Melquisedeque, apareceu, foi dado dízimo. Nem todas as leis foram abolidas. Como eu falei, matar continua crime. Roubar continua crime. Não é verdade? E o dízimo já tinha essa consciência antes, na época da patriarcal. Então, é claro que o dízimo é bíblico. O que é errado, eu chegar para vocês e falar, você tem que dar o dízimo, senão Deus não vai te abençoar. Senão você vai faltar comida na tua casa. Se você não der o dízimo, você não vai ser curado. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não der... Irmão, isso é do inferno, irmão. Isso é ataque terrorista quase. Misericórdia. E a pessoa que é nova na fé, ela fica impressionada com essas coisas. Você põe aquele negócio ali, quem dá 50 mil aqui, eu vou fazer uma oração especial. Quem pastor que cobra para pregar, músico que cobra para cantar, precisa primeiro conhecer a Jesus. Precisa primeiro conhecer a Jesus. Eu vi agora, mudaram a tática, né? Uns pastores falam agora assim, eu não cobro. Pode me chamar que eu não cobro. Mas, se não me tratarem bem, eu não volto mais lá. Eu falei assim, não, você cobra, você só dá uma amostra grátis. Você só dá uma amostra grátis, mas continua cobrando. Porque quem não cobra, se não deu oferta, eu posso ir numa igreja, não me deu nada, eu volto lá e prego de novo. Vai ficar a vida inteira, não tem problema. Eu não estou nem aí, porque eu sei que o meu sustento, a minha providência, vem do dono do ouro e da prata. E se eu creio nisso, eu não preciso me preocupar de onde vem o meu sustento, porque Ele é fiel. E Ele vai me enriquecer na medida que Ele quiser. E se Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele é Deus. E se Ele não fizer, como fala aquela música, Ele é Deus. Ele vai ser glorificado na minha vida da mesma forma. Então, amado, eu queria, hoje ao falarmos de dízimo, eu queria principalmente tirar do teu coração o estresse de que você tem que ser, porque... Não, isso é mentira. Isso não é verdade. E eu não posso mentir para vocês. Eu posso incentivá-lo dizendo que é bíblico, que é o certo.
mas que você vai ser controlado, que você não pode cantar na igreja, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, não é certo. Não é certo. Como Pedro falou, sendo seu, você pode ficar. Pode ficar. Mas se você crê, se você tem uma experiência e tem uma consciência missionária, evangélica, você pode contribuir. Amém? Porque Deus é quem sustenta essa obra, não é você. Deus é quem sustenta a igreja dele, não sou eu. Amém, irmãos? Então, poxa, consegui falar, né? Sobre isso. Agora daqui a 2 anos ou 3, tá? Vou falar sobre esse tema de novo. Mas, porque é um tema que eu não gosto de falar. Eu não gosto de pedir para mim. Entende? Eu fico assim, porque eu falo assim, Deus, eu não gosto de pedir para mim que preciso, tu que não precisa. Tu que é o dono de tudo. Mas a gente tem que ensinar o que está na palavra. E eu não posso tirar nenhum tio, nenhum pingo, nem nada da palavra de Deus. Agora, cuidado. Cuidado, quando você vê um pastor na televisão falando, faça um pacto. Irmão, muda de canal logo. Ou então, esconde a tua carteira. E outra coisa, até o voto que você faz com Deus, se você for olhar na Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, se a irmã, por exemplo, que é casada, faz um voto, o marido tem que estar de acordo. Sabia? O marido tem que estar de acordo. Se a Marcela, que é filha, faz um voto, o pai pode cancelar o voto dela e diante de Deus ela é desobrigada àquele voto. Você sabia disso? Isso pastores não falam. Olha, irmão, é Bíblia. Então temos que obedecer a palavra de Deus. Deus não está aqui para caçar a moeda de vocês, não, irmão. Isso aqui não é caça-níquel, não. Isso aqui é pregação do Evangelho, é poder de Deus para libertar os cativos, para salvar almas.